Ok, meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo da Carta aos Gálatas. Hoje, lendo especificamente o versículo 6 até o 9. Vou tentar explicar esses 4 versículos em 2 vídeos, porque cada versículo ele tem muita informação para ser tratada. E eu acredito que quanto mais a gente esmiuça o versículo, fica de melhor compreensão para os irmãos. Então, nós fizemos os vídeos anteriores, com os versículos do 1 ao 5, e hoje vamos tratar o versículo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, Paulo prossegue dizendo assim: Maravilho-me de que tão depressa passes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. Muito bem. Então, aqui está a questão, um dos principais motivos da carta, porque há várias razões pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta. Como eu falei, ele estabeleceu comunidades na Galácia, em Cônio, Derbe e Listra, região da Galácia. E o que estava acontecendo? Alguns, que ele fala aqui, alguns vos inquietam, isto é, estavam minando o ensino do apóstolo Paulo. E nessa questão que eles estavam minando o ensino do apóstolo Paulo, Paulo diz aqui que eles estavam passando depressas, passes daquele que vos chamou a graça de Cristo. Quem é que o chamou a graça de Cristo? Deus, o Pai, que o chamou a graça de Cristo, isto é, a depender do sacrifício do Senhor Jesus para que tivesse a sua vida eterna. Só que os galeses, por parte desses alguns mestres que chegaram lá, e existe uma divergência teológica, quem seriam esses mestres que foram lá à Galácia a perverter, a tirar esses irmãos desse caminho? Grande parte dos estudiosos entendem que eram, em primeiro lugar, os judeus, aqueles judeus que não creu que Jesus era o Messias. Essa é a primeira questão, que os estudiosos entendem. Outros entendem que na realidade seriam gentios, mas gentios prosélitos do judaísmo da época. Então, uma parte entende que seriam judeus tradicionais, ou seja, judeus que não colocaram a confiança e nem creram que Jesus é de fato o Messias, que Yeshua é de fato o Messias, e outros entendem que talvez sejam gentios que já era convertido, prosélitos ao judaísmo da época, e então eles iam, aí as igrejas da Galácia tentando rebanhar os irmãos, que eram crentes em Jesus, gentios crentes para a sua religião. E ainda há uma terceira opção, que seriam, na realidade, alguns, que também creram na pessoa do Senhor Jesus, a saber, alguns semelhantes àquele grupo que está lá em Atos capítulo 15, onde aquele grupo de Purishim, de fariseus, eles dizem que os gentios deveriam, de forma obrigatória, de forma forçosa, digamos assim, guardar toda a lei de Moisés e circuncidar, senão não seriam salvos. Então, se divergem a opinião, de quem seria esses alguns que descia até a Galácia para poder perverter
o caminho desses irmãos. Talvez no final do estudo da carta ao Gálatas eu me posicione do lado de um desses. Mas por enquanto, os irmãos precisam entender que esse grupo que chegou lá, tá, estava fazendo com que esses irmãos passassem da graça daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para um outro evangelho. Era uma outra mensagem. Não era a mensagem de Deus o Pai, não era a mensagem do seu Filho, não era a mensagem dos apóstolos e não era a mensagem também de Paulo. Os galeses estavam saindo para um outro evangelho. E Paulo diz assim, o qual não é outro. Por quê? Não existe, um outro evangelho. Na realidade, existe um ensino diferente. E por assim dizer, esta palavra evangelho, ela existe desde o Antigo Testamento, conhecido como besorá, ou bessorá. Essa palavra evangelho, ela existe desde o Antigo Testamento. É o ato de levar uma boa nova, uma boa notícia. Paulo fala no versículo 7, o qual não é outro. O qual não é outro, porque não há outro. A mensagem de Deus, ela é única, ela é verdadeira. Ela não se contradiz, ela se harmoniza. Mas essa mensagem que esse grupo estava levando lá para os galeses, que estavam confundindo a sua mente, não era outro evangelho, era algo falso, era uma mensagem falsa, era uma palavra que dizia ser de Deus, mas não era de Deus. Então por isso ele fala, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo, isto é, querem perturbar, querem confundir, Por isso então Paulo fala que estava admirado, que os Gálatas estavam passando da doutrina que ele recebeu dele tão depressa, Parece que assim que souberam que Paulo tinha granjeado lá na levada palavra tal, esses mestres despertaram e foram lá e rapidamente eles deixaram a palavra. Essa expressão tão depressa me faz lembrar lá do Êxodo, quando o Senhor Deus realizou vários milagres e depois de um período, Moisés disse, o Senhor também disse, eles tão depressa se desviaram do meu caminho, eu realizei milagres ontem e eles já estão se desviando do meu caminho, Então, esse daqui, Paulo está admirado de que tão depressa os Gálatas estão seguindo outro ensino que não é o ensino de Deus. Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente trata do versículo 8 e versículo 9. Um abraço.